Olá, pessoal! Hoje o conteúdo é sobre relações ecológicas, é um conteúdo um pouco extenso, então eu vou dividir em duas partes para que o vídeo não fique tão longo. Então, o que são relações ecológicas? Relações ecológicas são as relações entre os seres vivos, podendo elas ser interespecíficas, conforme a parte de cima aqui desse desenho, ou intraespecíficas. Qual que é a diferença? Intraespecíficas são as relações entre organismos da mesma espécie. E elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. E na parte de cima, essas relações podem ser do tipo interespecíficas, ou seja, entre organismos, indivíduos de espécies diferentes, também podendo ser harmônicas e desarmônicas. O que significa ser harmônica ou desarmônica? Harmônica é quando tem vantagem, ou seja, tem algum benefício para pelo menos uma das espécies. Então, tem um benefício, alguma vantagem dessa relação entre esses seres vivos. Ou então, ela pode ser desarmônica, quando ela é desvantajosa para uma das espécies. Se vocês observarem aí, isso daí é caracterizado por esses sinaizinhos positivo e negativo, que eu vou explicar ao longo da aula. Quando a gente vê esse zero, significa que a relação é neutra para uma das espécies, ou seja, não é nem benéfica nem maléfica, ok? Mas aí vocês vão entendendo ao longo das explicações. Então vamos começar com as relações intraespecíficas. Existem 4 tipos de relações intraespecíficas. 2 delas são harmônicas e 2 desarmônicas. Vamos começar pelo tipo colônia. Então a colônia é uma relação entre indivíduos da mesma espécie e a gente representa com esses sinaizinhos positivo, por quê? Porque ela é benéfica para todos os indivíduos que estão nesta relação. Aqui a gente vai dar o exemplo, eu vou dando exemplos para ficar mais claro. Então, aqui, ó, é um indivíduo que é colonial, ou seja, ele vive intimamente um ligadinho com o outro. Então, o que caracteriza a colônia? São indivíduos que estão ligados fisicamente. Nesse exemplo aqui, que eu coloquei coanoflagelados, são protozoários coloniais. Vocês sabem que existem vários tipos de flagelados, que cada celulinha dessa aqui, ó, parecido com isso, é um indivíduo e vive livremente. Nesse exemplo aqui, ó, eles ficam juntinhos formando uma colônia com esse formato, por exemplo. Aqui a gente tem os representantes, como exemplo, os corais. Os corais são seres também que ficam juntinhos, um próximo do outro, assim como as esponjas aqui nessa ilustração abaixo. Então, quando a gente olha, são vários indivíduos da mesma espécie formando uma única colônia. Uma única colônia. A próxima relação ecológica intraespecífica harmônica é a sociedade. Qual que é a diferença de colônia para sociedade? É que a colônia, os indivíduos estão intimamente ligados entre si fisicamente, e na sociedade não. Aqui também é positivo para as espécies, e um exemplo clássico são os insetos sociais. Quem são os insetos sociais? São as formigas, as abelhas e os cupins. Então, a gente vê uma nítida divisão de trabalho e uma hierarquia. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês dos cupins. Se vocês olharem aqui nessa imagem aqui que eu estou destacando, está escrito termite, são cupins. Então, olha os tipos que existem de hierarquias dentro de de um ninho de cupim. Então, tem a abelha, que tem esse formato mais gordinho, tem alguns indivíduos soldadinhos que servem para a defesa daquele cupinzeiro. Tem algumas que são operárias, que trabalham. Tem o macho, que ele tem a função basicamente reprodutiva. Assim como nas abelhas. Nas abelhas a gente conhece bem. Existem as castas de abelha. Então tem o zangão, que é o macho, que tem a função reprodutiva. As operárias, que trabalham, né, que cuidam da colmeia. E a rainha, que tem a função reprodutiva. Ok? Mas não somente os insetos sociais
são exemplos de sociedade. Existem vários tipos de animais que vivem em bandos e que, de certa forma, um coopera com o outro. Vamos supor, no grupo dos leões, sempre vai ter um macho, que é o macho como se fosse um líder. Então, ele lidera todo aquele grupo de leões e leoas. Então, a diferença básica, então, de sociedade e colônia é essa, é que aqui pode ter uma divisão de trabalho, tem uma ajuda, né? É benéfico estar em grupo, mas eles não são fisicamente ligados. Outra relação ecológica intraespecífica, porém desarmônica, vejam aqui, ó, é positivo para um deles e para outra vai ser negativo. Então, quais são os exemplos? Aqui a gente tem uma aranha. Então, nem todas as aranhas fazem isso, mas, por exemplo, a viúva negra, ela tem como característica o canibalismo. O que é canibalismo? É quando um indivíduo da mesma espécie se alimenta de outro organismo daquela mesma espécie. Então, após o acasalamento, algumas espécies de aranha, como aqui essa imagem aqui de louva-a-Deus, as fêmeas têm o hábito de se alimentar do macho após a reprodução. Desculpa, gente, após o acasalamento. Então você pensa, nossa, mas que malvada, né? Essa fêmea sacana. Mas não é. Ao se alimentar do macho, esses ovos e esses descendentes vão ser mais. Vão ter mais energia para se desenvolver. Outro exemplo muito interessante são algumas espécies de tubarões, que são vivíparos. O que significa isso? Os bebezinhos tubarões estão na barriga da mãe e eles acabam se alimentando uns dos outros dentro do corpo da mãe. Então, isso a gente pode considerar um canibalismo. Para finalizar, a última relação ecológica intraespecífica, existe a competição intraespecífica. Vocês vão ver lá no final que vai ter a competição interespecífica. Qual que é a diferença? É que aqui a relação é entre organismos da mesma espécie. Então, olha aqui, ó, é destacado, né? Não é benéfico para nenhum deles. Por quê? Porque toda vez que a gente tem uma competição, você vai pensar assim, mas um vai se dar bem e o outro vai se dar mal. Mas mesmo aquele que se deu bem, ele gastou muita energia para conseguir aquilo. Eu sempre dou um exemplo bobo, mas assim, vamos supor, eu tenho um bolo e ele é meu. Se você quiser pegar meu bolo, a gente vai competir entre si. Nós somos da mesma espécie e nós vamos competir. Então, vamos supor que você pega metade, eu pego metade. Poxa, eu me dei mal, você se deu mal, porque cada um podia ter pego o bolo inteiro. Então, é algo nesse sentido. Então, aqui, ó, eu coloquei imagens de leões, né, competindo entre si e ursos competindo entre si. E para que eles competem entre si? Aí varia. Pode competir pela fêmea, pelo espaço, pela alimentação. E às vezes a gente pensa nas relações ecológicas e a gente foca muito em animais, mas a gente não pode esquecer dos micro-organismos, a gente não pode esquecer das plantas. Então, uma planta, quando ela é maior do que a outra dentro de uma mesma espécie, ela pode competir por luz. Então, se ela consegue ter mais luz, ela consegue talvez ter um maior, talvez não, né? Ela pode ter uma maior taxa de fotossíntese porque ela é mais alta e por isso ela tem mais luz do que uma outra planta menorzinha, ok? Agora vamos entrar nas relações interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui deu uma saidinha da formatação, gente, mas qual que é o nome dessa relação? Mutualismo. No mutualismo, é uma relação harmônica, por isso que tem dois positivos aqui, e ela é uma relação obrigatória. O que é mutualismo? Quando eu falo, algo é mútuo, significa que os dois fazem e tem benefício. Então, se vocês pesquisarem, tem muitos exemplos de seres vivos que vivem em mutualismo. E esse mutualismo, aqui eu escolhi alguns exemplos. Então, vamos aqui em cima, ó, tá vendo que tem um cupim e um protozoário. Os cupins, eles se alimentam de matéria de celulose.
A celulose, como a gente não digere celulose. Se a gente se alimentar de comer celulose, ela vai passar diretamente para as nossas fezes, porque a gente não tem enzimas que quebrem essa celulose dentro do nosso organismo. Assim como os cupins. Então, como eles comem quando eles comem celulose, eles têm dentro do intestino deles alguns protozoários aqui destacados, aqui desenhadinho aqui nessa ilustração, que vivem dentro e aí eles sim fazem a degradação dessa celulose. Então aí você me pergunta, qual é o benefício para o cupim? É que, graças ao protozoário, ele consegue se alimentar de celulose e obter energia. E para o protozoário, qual que é a vantagem? Ele está protegido dentro do intestino do cupim e está recebendo alimento. Então, tá vendo? Toda vez o mutualismo ele tem que ter uma relação obrigatória. Se eu tirar esse protozoário do cupim, simplesmente o cupim não come. Entendeu? Então tem que ser, é uma relação assim obrigatória e ela é benéfica, vai ter que ter benefício para uma espécie e para outra espécie. Outra relação muito conhecida e muito cobrada é os líquens, que é essa imagem aqui, bem grandona, que eu coloquei vários exemplos de líquens. Existem vários tipos de líquens, vocês podem ver aí na imagem, vários formatos, várias colorações, e eles são uma associação, aqui na imagem aqui embaixo, ó, de algas e fungos. Vários tipos de algas e vários tipos de fungos podem se associar de diversas maneiras, formando diferentes tipos de líquens. Mas vocês vejam que é uma relação obrigatória entre alga e fungo. A alga, como ela é fotossintetizante, ela vai dar alimento ao fungo. Em contrapartida, o fungo vai dar sais minerais para a alga. Então, é uma relação mútua, benéfica. Outro exemplo muito interessante, também muito cobrado, é quando a gente estuda ciclo do nitrogênio, a primeira coisa que fala é que nas plantas leguminosas, por exemplo, feijão, soja, grão de bico, existem em suas raízes nódulos. Esses nódulos aqui, ó. Então, aqui tem uma imagem de uma raiz e essas bolinhas são nódulos. O que tem dentro desses nódulos desta leguminosa, ou seja, dessa planta aqui, dessa raiz dessa planta? Tem bactérias do gênero Rhizobium. Essas bactérias, elas ficam em associação com essas raízes e é uma relação de mutualismo. Não tem como uma não estar presente na vida da outra. Ok? Gente, aqui eu coloquei uma imagem de um beija-flor. Só que eu prefiro explicar no próximo slide. É que eu coloquei aqui porque é muito comum cair em questões de vestibular falando desse exemplo do beija-flor com a flor e chamando de mutualismo. Quando fala que é mutualismo, ok, não é errado, é um mutualismo. Só que o nome mais correto é protocooperação. Então, aqui, né, nesse slide aqui, eu acabei colocando essa abelha na flor no mesmo sentido do que o beija-flor tá lá na flor do slide anterior. Por quê? Porque protocooperação é um mutualismo facultativo. O que é facultativo? É algo opcional. Então, o mutualismo, quando a gente fala mutualismo, é uma relação obrigatória, tá vendo? Eu vou voltar aqui, ó. É o mutualismo, eu escrevi ali, é obrigatório. Mas a protocooperação, ela é uma relação facultativa, ou seja, ela é opcional. Então, assim, se a abelha não polinizar determinada flor, pode ser que um outro ser vivo vá na flor e ajude a polinizar a flor. Então, não é uma relação totalmente obrigatória, mas é uma relação totalmente benéfica. Tanto que aqui tá a boquinha do jacaré bem em cima, gente, me desculpem. Mas protocooperação tem o sinalzinho positivo e positivo também. Por quê? Porque é benéfico para as duas. Então, assim, nessa relação, qual que é a vantagem para a abelha? A abelha está indo se alimentar do néctar aqui da flor. E para a planta, qual que é a vantagem da abelha estar aqui? É que a abelhinha, quando ela vai para uma outra flor, ela carrega em suas perninhas os pólens. E esse pólen pode polinizar e fecundar uma outra florzinha distante desta primeira flor.
Então, é algo benéfico, mas não necessariamente obrigatório, como dito anteriormente, em relação ao mutualismo, ok? Mas às vezes tem questões que tratam essa relação de polinização como a palavra mutualismo e ok, vocês só tem que prestar essa atenção. Tá? Aqui não tem imagens, mas, por exemplo, tem morcegos que se alimentam de frutos. Então, o morcego vai se alimentar de um fruto e ele está sendo beneficiado. Qual que é o benefício para a planta do morcego estar indo lá comer seus frutos? É que quando o morcego se alimenta, depois passa pelo trato digestivo dele, quando ele vai eliminar pelas fezes, a semente daquele fruto vai se dispersar para outro lugar e daquela semente pode nascer uma nova planta. Então, também é uma relação parecida com essa da polinização. Ok? Existem vários exemplos de protocooperação. Aqui, o jacaré, ele está com a boquinha aberta e tem esse passarinho chamado pássaro palito. Por que palito? Porque ele faz a função de um palitinho de dente. Então, para o passarinho é bom que ele está se alimentando do restinho de comida que está aqui no dentinho, na boquinha do jacaré. E o passarinho ajuda a limpeza desses dentes do jacaré. Ok? Aqui também, gente, tem uma imagem de uns passarinhos comendo os carrapatos do hipopótamo. Então, para o passarinho é benéfico, porque ele está ali se alimentando, e para o hipopótamo está ótimo, porque os passarinhos estão retirando animaizinhos que estão prejudicando o corpo do hipopótamo. E um exemplo clássico é esse aqui embaixo. Tá meio esquisita essa imagem, não sei se vai dar para vocês entenderem, mas é um caranguejo dentro de uma concha vazia e em cima dessa concha uma anêmona, que é um quinidário. Então, qual que é a relação de protocooperação? O caranguejo, ele acha essa concha vazia no fundo do oceano e fica dentro protegido. Então, e coloca uma anêmona em cima. A anêmona, ela tem esses pequenos tentáculos que têm substâncias urticantes. Então, quando o caranguejo anda com essa anêmona em cima dele, ele se protege porque a anêmona tá ali com esses tentáculos. E para a anêmona, por que é bom ser carregada em cima dessa concha? Porque a anêmona, ela é um animal fixo. Ela fica fixa, então ela tem que esperar o alimento vir até ela. Quando ela está em cima de uma concha que o caranguejo está arrastando, ela consegue ter mobilidade. E quanto maior a mobilidade, maior a chance que ela tem de achar, encontrar mais alimento. Então, uma relação benéfica para as duas espécies. Mas tá vendo? Ela não é obrigatória, porque a anêmona vive muito bem obrigado no seu lugar e o caranguejo também. Então, cada um consegue ter sua vida normal, só que juntos eles se dão muito melhor, eles formam uma equipe muito mais forte. Nesse gráfico aqui, vocês podem ver que eu coloquei dois exemplos. Então, aqui, ó, gráfico 1, gráfico 2. Existem, aqui pouco importa que ser vivo que é esse, mas, ó, no gráfico 1, no gráfico 1, a população A e B, elas estão vivendo isoladas. Então, percebam que a população B, ela tem um número de indivíduos ao longo do tempo um pouquinho maior do que A, mas ok, elas crescem, cada um independente de si. Quando essas duas populações de indivíduos estão vivendo no mesmo ambiente, olha o que acontece de diferente do gráfico 1 para o gráfico 2. A B continua sendo maior do que a A, do mesmo jeito, só que se a gente vê aqui no eixo Y, no número de indivíduos, aumentou. Então, vocês vejam que a relação em conjunto com as duas aumenta o número de indivíduos ao longo do tempo. Ok? Então, gente, é isso. No próximo vídeo eu continuo aqui o próximo slide. Tchau, tchau.